Advogado diz a Lewandowski em voo que tem vergonha do Supremo Tribunal Federal e é retido pela Polícia Federal após o ministro ameaçar prendê-lo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, ouviu vergonha, a palavra vergonha, do advogado Cristiano Caiado de Ascioli e pediu aos comissários da aeronave, que partia de São Paulo com destino a Brasília, que chamasse a Polícia Federal. Isso desencadeou que o advogado acabou sendo detido ali pela Polícia Federal no próprio aeroporto e a repercussão nacional foi muito grande, de forma que o Toffoli já pediu uma apuração sobre esse caso e várias pessoas no Brasil estão se manifestando. O Notícias Comentadas apurou um pouco isso aqui para ver o que de fato aconteceu. Veja só. A verdade, minha gente, é que o STF, Brasil, o Supremo Tribunal Federal, vive uma crise moral, uma crise de autoridade. E veja bem que eu, Morfeu, estou falando dessa palavra aqui pela primeira vez, quem sabe, a crise do STF, que muito provavelmente deve virar manchete aí da grande mídia, num processo que pode levar até mesmo a destruição completa do STF, uma nova formação do STF. Isso eu estou falando ainda no final de 2018, mas é o que parece estar acontecendo aí por trás dos bastidores. Vamos lá, vamos entender. O advogado, ele simplesmente falou para o Lewandowski que o STF era uma vergonha. Tem um vídeo aqui no Estadão que eu vou colocar para rolar e vocês vão poder ver vocês mesmos. Não foi nada de tão grave assim, veja. Ministro Lewandowski, o Supremo é uma vergonha, viu? Eu tenho vergonha de ser brasileiro quando eu vejo vocês. Você quer ser preso? Eu não posso me expressar? Chama a Polícia Federal, então. Chama a Polícia Federal, então. Chama a Polícia Federal. Chama a Polícia Federal. Chama. Porque eu falei que o Supremo é uma vergonha? Então tá. Então vamos lá. Ele disse que o Supremo é uma vergonha e que ele tinha vergonha também de ser brasileiro quando ele vê vocês, né? No caso, talvez os ministros aí. E aí o Lewandowski mostrou um temperamento, digamos assim, com mínimo de tolerância, né? Agora, por que alguém faz isso? Pensa comigo. Talvez porque o próprio Lewandowski concorde com o que o rapaz está falando, que tem muita coisa que acontece no Supremo que acaba sendo sim uma vergonha. E talvez para digamos assim, por se sentir ofendido por ter acontecido uma coisa que talvez seja verdade, o Lewandowski quis imediatamente defender aquilo ali antes que aquilo ali fosse coberto e quem sabe viralizasse no avião. Já pensou se aquele negócio viraliza? Pode ser até mesmo que poderia ser que o Lewandowski pegasse uma vaia de toda a turma do avião. Imagina essa situação, não seria nada agradável para o ministro. Então o que ocorre? Né? Aqui está a notícia, eu vou deixar depois para vocês. O Dias Toffoli, que é hoje o presidente do STF, pede uma apuração do caso, mas eles vão apurar o que exatamente? O que tem mais para apurar além disso? Certo? Bom, as críticas acontecem então em todo canto do Brasil. Logicamente que os sites que são de direita, e aqui eu vou fazer uma observação importante para você que está nessa luta aí contra fascismo, a favor da democracia e tudo mais. Você vê aqui as principais notícias dessa cobertura, você vê aqui do lado esquerdo o Jornal da Globo, G1 e a Folha de São Paulo. Do lado direito tem dois sites, o Antagonista e o Jornal da Cidade, que são sites que, digamos assim, que apoiam esse movimento autoritário, esse movimento fascista que teve no Brasil. Todos dois, tanto o Jornal da Cidade como o Antagonista, são bolsonaristas. E o que ocorre? Cada vez mais a realidade brasileira vai sendo dita por esses bloggers, por esses sites que são comprados e financiados por esses movimentos, por essas pessoas. Por exemplo, como o delegado Francisquini, que usou o dinheiro segundo a notícia que nós publicamos também há um tempo atrás, e que é baseado também nas notícias publicadas, que pega o dinheiro da Câmara dos Deputados, ou o dinheiro lá que ele tinha direito lá do deputado, para bancar esse tipo de jornal. E aqui eu faço um alerta que se a gente não aprender a trabalhar
da maneira como eles estão fazendo, ou pelo menos não entender esse processo, o que vai ocorrer no Brasil, o que já está ocorrendo no Brasil, é um amplo processo de lavagem cerebral. Porque esses sites aqui estão na mesma posição que o site como G1 e Folha de São Paulo, quando a gente clica aqui nas notícias aqui do Google Notícias, percebe? Isso aqui, minha gente, é muito grave. É extremamente grave que você tenha a situação de igualdade entre sites bolsonaristas e sites de notícia que acabaram da grande mídia golpista. Perceba que as principais notícias são dominadas por eles. E eles constroem a realidade do povo brasileiro. Se esse povo aqui publica revolta, o povo brasileiro fica revoltado. Se eles publicam paz, o povo brasileiro fica em paz. Eles mandam. Eles têm um controle sobre o que você vai sentir durante o dia ou não. Que notícias você vai receber ou não. Eles controlam você através dessas notícias. Enfim, a repercussão aqui, mais sites de direita, aqui aparece o Diário do Centro do Mundo, aqui por baixo, o grave erro da cassação feita por Fux na decisão, bom, isso aqui já é uma outra coisa, STF absolve Gleisi, isso aqui já é outra coisa, não está falando da notícia. Com o fim da eleição, o Lewandowski pede ao presidente do STF que libere entrevista, enfim. Né? Aqui embaixo está dizendo que Teófilo aciona a PGRS e tem também da Janaína Pascal dizendo que não é crime criticar o STF de Janaína Pascal. O que ela está falando também está repercutindo. Além do mais, o Marco Antônio Villa, então, o que Lewandowski fez em voo após ser criticado é algo criminoso. E aqui ele coloca os motivos que o levaram a pensar assim, né? A gente está aqui também. Né? Ele diz o seguinte: desde quando chegou a notícia que circulou na internet e apareceram os vídeos, fiquei pensando quem é Ricardo Lewandowski e como ele chegou ao STF. É preciso lembrar que nos anos 80 ele chegou ao Tribunal de Alçada Criminal através da Quinta Constitucional. Ele preferiu o caminho mais fácil. Ele sempre entrou pela janela, nunca por concurso, e até o STF pelas mãos de Lula. O que ele fez como cidadão brasileiro no avião foi algo criminoso. Além da ordem de prisão dada por Lewandowski, que é uma piada, nenhum passageiro se manifestou. Mas o pior de tudo foi a nota divulgada pelo gabinete de Lewandowski, que alegou injúria à instituição, mas isso não existe. Então esse comentário aqui também está sendo falado aí por ele. O que você vê aqui na Agência Brasil, claro, do governo, vai defender o governo, e diz que os magistrados apoiam Lewandowski e repudiam advogado que criticou o STF, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Ana Matra, Associação dos Magistrados Brasileiros, Associação dos Magistrados do Distrito Federal, e todos eles divulgaram uma nota em apoio a Ricardo Lewandowski do STF em repúdio ao advogado de 39 anos e, enfim. O que acontece, minha gente, é que com essa crise moral do STF, desde os casos, as ações do STF, digamos assim, se foram propositais ou não temos como provar. Mas as ações do STF também contribuíram fortemente para que hoje o presidente, que seria da vontade do povo, o Lula, não fosse presidente e continuasse preso. Principalmente aí as ações que estiveram diretamente sobre o domínio da Carmen Lúcia, da ministra Carmen Lúcia. Então, assim, o STF, através dos resultados dele, mostra um comportamento que tem favorecido mais um lado do que o outro. Nesse caso aqui, o PSDB é fortemente favorecido pelas ações do STF, enquanto que o outro lado, o lado mais de esquerda, é fortemente agredido e prejudicado pelas ações do STF. Então, assim, na crise que ele entra, né, é preciso lembrar também que o Bolsonaro não tem nenhum respeito pelo STF, né? Ele falou do cabo e do soldado que para destruir o STF, o filho dele também, a família Bolsonaro não tem nenhum respeito. E dentro desse critério você pensa, poxa, mas aí se a gente não fizer nada contra o Bolsonaro que está criticando o STF é a única órgão que poderia salvar o Brasil de alguma coisa. Na verdade, minha gente, eu acho que não, porque o STF, como eu acabei de falar, é preciso relembrar que as ações deles favoreceram fortemente a formação da política brasileira no estado atual que ela está. Eles deixaram de combater muito crime quando era para ter sido combatido, especialmente no que diz respeito a Aécio Neves e o PSDB, e em compensação deixaram ações
do juiz Sérgio Moro, por exemplo, ser praticados a livre critério, passando até mesmo por cima da Constituição, e aceitaram simples pedidos de desculpas do juiz Sérgio Moro, quando na verdade era preciso ter colocado o Moro na cadeia pelos crimes que ele fez contra a soberania nacional. Hoje, o STF meio que colhe o que plantou, né? As críticas são, digamos assim, o povo está criticando e com razão, o povo está criticando com razão, e aí você pergunta, os dois lados estão insatisfeitos com o STF. Se o Bolsonaro começa o movimento de destruição do STF da forma que está, não vai haver ninguém ou pouquíssimas pessoas para defender o STF do jeito que está. E aí, qual a conclusão disso? Eu estou estimulando a destruição do STF de maneira alguma. Isso seria um prejuízo extremamente grande para o Brasil. Mas como evitar essa catástrofe? E o que acontece depois? Ninguém sabe. O Brasil cada vez mais caminha para uma espécie de ditadura eleita. E as consequências virão em breve. Um grande abraço e até a próxima notícia aqui com o Morpheus.